Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, bebendo bastante água, tomando aquele solzinho e curtindo essa semana incrível. Para você que está chegando agora no FV, não esquece de seguir o nosso programa aqui na sua plataforma de áudio que você nos escuta, classificar a gente aí com 5 estrelinhas para dar uma força pro nosso programa. E se você está me escutando no YouTube, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum podcast, galera. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é um assunto de utilidade pública, então já compartilha com todo mundo da sua família esse programa, com seus amigos, que são os direitos financeiros na hora de negociar uma dívida. Então quem está endividado, conhece alguém que está passando aquele perrengue, já salva esse episódio para você saber todos os seus direitos na hora de negociar aquelas continhas que estão atrasadas. E para falar comigo sobre isso, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está no seu carro, direção defensiva e econômica, cinto de segurança, como sempre. Se você está em casa, ou no trabalho, ou caminhando, agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o seu espaço de finanças e espiritualidade, como você nunca viu. Então, como a Ana destacou, curta e compartilhe os nossos episódios com seus amigos e familiares. E vamos lá para esse tema importantíssimo. Olha, antes destacar que na contagem regressiva faltam 3 dias para o nosso encontro da economia de Francisco. 3 dias, galera. 3 dias. Meu Deus do céu. Eu não vou nem pensar nisso que eu já vou ficar ansiosa aqui. O programa não vai sair, gente. Bom, vamos falar desse assunto, gente, porque é o seguinte. No mês de julho de 2022... a gente teve aí 67,6 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Já fizemos programa sobre endividamento aqui, corre lá escutar, a gente explica a diferença entre endividamento, inadimplência e tudo isso. Não é o foco do programa de hoje, tá? Sabiam, galera, que este é o maior número desde que o Serasa Experian começou a fazer essa contagem em 2016. Então, é um problema gravíssimo que inclusive entrou na pauta dos candidatos à presidência esse ano. E eu já quero fazer aqui a minha reclamação pública. Candidatos estão falando, vamos ajudar as pessoas a tirar o nome, enfim, do SPC, do Serasa, mas ninguém tá falando de educação financeira. Galera, bora cobrar. Queremos educação financeira no Brasil para todos. Então, não adianta nada a gente resolver o problema do endividamento se a gente não resolve a causa. Resolve o problema, mas não resolve a causa. Então, já está aí a minha indignação. Bom, galera, ninguém vai discordar da gente, né, Augusto, que a gente precisa pagar as nossas contas. Só que, muitas vezes, nós brasileiros queremos fazer a negociação da dívida, estamos lá fazendo o planejamento financeiro bonitinho, fazendo educação financeira, mas não sabemos todos os nossos direitos. E às vezes não fazemos a melhor negociação. Ana, sabe que o Código de Defesa do Consumidor, fazendo uma analogia aqui, uma brincadeirinha, parece como a Bíblia, né? Chegou na mão do povo, mas o povo não lê. Não lê. Não conhece, não se aprofunda. Então, nenhuma pessoa pode ser submetida a constrangimento ou ameaça. Ali no artigo 42. Gente, quando a gente está inadimplente, você não é um criminoso. Não é criminoso. Então a gente precisa conhecer os nossos direitos, ler,
perguntar, então, se tem dúvidas, pergunta para alguém, mande as suas dúvidas, sugestões aqui para o FV. Então, isso é um tema fundamental, o conhecimento do código, que muitas vezes está nos estabelecimentos, mas a gente não lê. E às vezes se sente lesado, prejudicado, constrangido. E a gente então fica com aquele sentimento remoído, né? Ressentimento, fica aquela coisa, nossa, eu fui lesado e eu não sei aonde recorrer. Bem, então esse podcast é um serviço de utilidade pública. Então já anota aí, artigo 42, você não pode ser exposto ao ridículo, constrangimento ou ameaçado para pagar sua dívida, viu? Isso inclui outras pessoas da sua família e da sua casa, não é porque você tá com uma dívida que outra pessoa pode ser cobrada, nesse sentido, publicamente, exposta, tá? Então fica ligado. Nós trouxemos hoje no programa questões importantes para você ficar atento na hora de negociar a sua dívida. Por quê? São questões que afetam o nosso bolso todo dia. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês, ouvintes, é a questão da negativação da dívida, tá? Uma instituição, ela tem sim o direito de negativar o consumidor no primeiro dia de atraso. Então, eu atrasei a conta, eu tenho direito. Só que na prática, é comum existir no comércio uma tolerância de 30 dias para que seu nome seja incluso lá no cadastro de devedores. Só que tem um detalhe muito importante. Essa inclusão, ela não pode ser feita antes do consumidor ser comunicado. Então, vamos supor que a empresa vai colocar 5 dias depois. Ela tá no direito dela, só que ela tem que ligar e falar assim: ô Augusto, é o seguinte, você tá com uma pendência aqui, eu vou colocar o seu nome aqui na lista de devedores, tá bom? Você tem que ser comunicado. Então, isso é um direito seu, você precisa saber. Porque às vezes pode acontecer, a pessoa esqueceu de pagar a conta, a pessoa não tem um planejamento financeiro, não tem ali um orçamento, e ela esqueceu. Tem gente que fala, isso é conversa pra boi dormir, Ana. Não é. Não é. E é preciso diálogo, transparência. Então, assim, gente, é uma relação, né? Como dizíamos assim, comercial. É preciso encarar isso com diálogo, transparência, respeito entre as partes. Outra coisa bastante importante que gera bastante dúvida, viu, Augusto, é o corte dos serviços. Quando que vai ser o não cortado? Olha só, a gente teve aí no período de pandemia uma trégua nesses cortes, né? Justamente, enfim, por causa das questões econômicas, principalmente. Só que isso não está mais em vigor. Então, da mesma maneira, alguns serviços podem ser, sim, cortados, mas, de novo, o consumidor tem que ser avisado. Olha, dona Ana, você não pagou sua conta de luz, seu telefone, tá? Então, tem que ser informado antes. Outra coisa, cobrança. Já falamos lá no começo do episódio, o artigo 42. Ninguém pode ser exposto ao ridículo, constrangimento, e a cobrança não pode ser feita a terceiros, a uma terceira pessoa. Tem um detalhe fundamental, né, Ana? Essas cobranças não podem, né, ser feitas em horário de descanso e de domingos. Então tem que ser respeitado. Às vezes a gente olha, né, então o inadimplente, então vou cobrar ele lá e vou bater na casa dele no dia que ele estiver dormindo. Domingo de manhã. Gente. Vou acordar ele, lá ligar, bater na porta. Então tudo isso tem que ser respeitado, tá? Outra questão importante diz respeito a informações. Eu acho que isso, Augusto, pela minha experiência nas consultorias, é um ponto que a gente encontra mais dificuldade. É o seguinte, muitas vezes a pessoa tem uma dívida e aí os juros, como estão altos, né, no momento que a gente está gravando esse episódio aí, tá quase 14%, a dívida vai crescendo exponencialmente. Você perde noção do que é conto, o que é juros, o que é custo, o que é multa, tá? E a gente quer saber o que é isso. Então, quem está devendo, você tem o direito de saber junto ao credor o que é cada coisa. Você pode pedir lá no banco, enfim, na loja, olha, eu quero um documento que diga pra mim o que é a minha conta, o que é juros, o que é multa, tudo muito bem discriminado, tá? Só que
muitas vezes as empresas não querem nem dar o contrato. Então, assim, olha, pede lá o contrato pro gerente do banco, enfim, desse produto. Não, a pessoa enrola e não quer dar. Manda você ligar em milhões de números. Gente, é um direito do consumidor. Se você não está tendo acesso, já anota aí para fazer reclamação, porque se você quer pagar a dívida, mas você precisa ter todas as informações na mão. Negar informações, né? Isso aí é uma coisa assim muito grave. Então, e é um problema comum, viu, Augusto? Fiquemos atentos com isso. Fiquemos muito atentos. Outra coisa bastante importante e que está, inclusive, contemplado na lei do superendividamento, que nós já comentamos sobre ela, que é um direito, enfim, dos consumidores aí que estão em situação de dívida muito crônica, vamos usar esse termo, tá? Ela diz o seguinte: o devedor, ela não pode sofrer assédio de oferta de crédito. Porque às vezes, quando você tá com uma dívida, fica aparecendo muitas ofertas. Essa pessoa fica desesperada e não tem todas as informações, ela pega um novo empréstimo que vai ser pior do que o que ela já tem. Porque é aquele efeito psicológico do desespero. Você quer sair da situação de endividamento, né? Então, sempre que houver novas ofertas, deve haver clareza nas condições de contrato, juros, prazos, custo efetivo total, tá? Enfim, tudo isso tem que estar muito claro para que não haja problemas depois para quem está concedendo crédito. Então, veja quantos direitos a gente tem e às vezes não sabe. Às vezes a pessoa acha, tô devendo, perdi meus direitos. E às vezes o inadimplente, nesse caso, se sente assediado. Muita gente fazendo ofertas de crédito. Então, a lei do superendividamento é isso. É um freio institucional protegendo você que já está endividado. Então, às vezes, o assédio, né? A gente normaliza esse assédio financeiro. E abrindo um parênteses aqui, Augusto, essa lei está sendo atualizada recorrentemente, né? Inclusive, nós estamos preparando aí para futuramente lançar um episódio só sobre a lei do superendividamento, viu, gente? Então, com todas as atualizações, tem que ser um episódio só para isso. Mas se você quer saber mais, pesquisa aí na internet e procure órgãos responsáveis na sua cidade, que isso varia de cidade para cidade. Pesquise na internet onde você pode se informar mais sobre isso, tá? Outra coisa bastante importante, já ouvi isso. Ana, fiz um empréstimo aqui para pagar o outro, me arrependi. Mas é agora, já era, porque eu fiz na internet ontem, Ana, e agora? Direito ao arrependimento. Não é só quando a gente compra alguma coisa, viu, gente? Quando a gente firma um contrato de crédito, mesmo que à distância, telefone, internet, a gente tem o direito de desistir em até 7 dias da contratação. E essa desistência, ela é livre, não tem que ser cobrado nenhuma taxa, é direito do consumidor. Isso me fez lembrar, Ana, aqueles cursos que o pessoal vende e diz assim, ó, você tem 7 dias. Pra você fazer o curso, não gostou? Não precisa pagar. É por isso. É, tipo assim, eu devolvo seu dinheiro. Devolvo seu dinheiro. Né? Justamente essa já é um direito, questão do arrependimento, né? Exatamente. Mas a gente não sabe, a gente fala, nossa, que pessoa legal. Pessoa boa, pessoa boa, mas já é um direito nosso, né? Ana, olha só, gente, porque esse assunto mexe comigo. Ana, eu tô com dívida, mas eu tô com dúvida se quantas dívidas eu tenho, se eu já paguei ou não uma dívida, porque isso pode acontecer também. É. Aonde que eu consigo ver as dívidas que eu tenho? Entre no Registrato do Banco Central. Vamos deixar o link na descrição. Mas é www.bcb.gov.br/cidadania financeira/registrato. Lá você cria um login e senha, ou você pode usar o seu login do Gov. Sabe aquele login que a gente está usando para tudo hoje em dia? Que é o do gov.br. Lá você consegue ver lista de dívidas, que se você tiver dívida para com o governo, se tiver dívida com instituições financeiras, todas as contas que você já abriu no banco. Inclusive, você pode ver se alguém abriu uma conta, por exemplo, no seu nome, clonou seus dados,
Registrato é uma coisa muito bacana, viu, gente? Então, entre lá, é no sistema do Banco Central, mais aí uma funcionalidade maravilhosa que o Banco Central nos oferece. Isso é fundamental, Ana, que você está falando, porque temos dívidas, às vezes a gente não sabe, tá nessa fossa, né, desse desânimo, tá ali ressentido, tá se sentindo assediado, e às vezes a gente tem acesso ali ao Banco Central para ver as nossas dívidas. Às vezes vira uma bola de neve e a pessoa fica tão desanimada, ou ela nem quer buscar para ver o tamanho da dívida, né? Porque é um efeito psicológico mesmo, né, Augusto? É uma coisa ruim, você não quer ter contato com aquilo, porque você já sabe que você tem um problema, vamos dizer assim, e você pensa, nem vou ficar olhando isso, né? Esse é meio que o pensamento que passa. Mas se a gente não encara, a gente não resolve. Faz parte do processo. E às vezes acho que a dívida é gigantesca. De repente tem acesso ali ao Banco Central, no registrado, e vê, nossa, eu consigo pagar essa dívida. Eu consigo negociar. É bastante importante isso, viu, Augusto? Aí entra um ponto bastante importante e bastante falado. A dívida prescreve? Como que é isso? O Código Civil prevê diferentes prazos em relação à prescrição de uma dívida. Existe até uma confusão com essa regra que tem no Código do Consumidor, né, que determina que o nome de uma pessoa que está no cadastro negativo tem que ser retirado após 5 anos. Só que aí que tá. Então não sai, mas a dívida continua. Entendeu? Ainda mais hoje que a gente tem esse sistema integrado, de consulta, enfim, pelo CPF, não é porque tem gente que fala assim, não vou pagar, daqui 5 anos ninguém me cobra. Lê do engano. Vai sair teu nome da lista, mas você ainda pode ser cobrado após 5 anos, tá? Então, é isso, galera. A dívida ainda pode ser cobrada. Ana, onde eu consigo assessoria, ajuda para negociar dívida, falar sobre a lei do superendividamento? PROCONs, defensorias públicas, tá? Estão aptas para ajudar nesse sentido. Isso vai depender de cidade para cidade, como eu falei. No caso da lei do superendividamento, também tem as questões específicas, né? Várias regras para a pessoa se enquadrar nessa lei. Mas existem instrumentos e instituições como essas que vão ajudar a negociação. Então, leva para juizados, para fazer audiência, enfim, coisas bastante interessantes que a gente tem direito. E quando, Augusto, uma pessoa renegocia uma dívida? Beleza, renegociei minha dívida, mas meu nome ainda tá aparecendo aqui, gente. O que acontece, né? Quanto tempo deve levar para que meu nome seja retirado do cadastro de inadimplência? Então, o prazo é até 5 dias úteis que a instituição tem para tirar seu nome da lista de devedores, certo? Então, fica ligadinho nesse sentido. Bom, já falamos bastante aqui sobre a questão mais complicada, que é a questão da prescrição, tá? Falamos também sobre a lei do superendividamento, então se informe na sua cidade a respeito disso, tá? E aí nós temos, Augusto, princípios da comunicação não violenta que você trouxe de colaboração nesse episódio. Sim, que são fruto, né, de uma espiritualidade da paz e do bem. Muito bem. Uma espiritualidade franciscana, ou seja, lembrando, né, na sua casa, na sua família, essa situação de endividamento é preciso um diálogo de uma forma que não seja acusar o outro, o parceiro, né? Porque falou em dinheiro, falou em endividamento, começam as brigas na família, né? Começou os B.O. Então, assim, mais do que uma forma de se comunicar, a comunicação não violenta é essa reconexão, a capacidade de praticar a empatia para com o outro. Então é preciso, né, nesses princípios, a observação, observar quem que é o outro, né, sem julgamento, sem acusação, os sentimentos do que eu represento para o outro, o que eu falo, o que o outro fala, o que causa em mim, né?
as necessidades. Quais são as reais necessidades da nossa família, da nossa cidade, né? Da nossa cidade não, né? Da nossa situação atual. E aí, então, entra por fim, aí vem os pedidos. Então, se colocando no lugar do outro, como que a gente vai resolver um conflito concreto, né? Como que a família pode se unir para sair dessa situação, para sair do buraco, a gente diria assim, né? Muito importante, Augusto, essa sua colaboração, porque muitas vezes acontece isso. A pessoa até quer procurar ajuda, vai anotar esses passos que a gente passou, mas vai encontrar uma outra dificuldade em casa. Então, a situação de endividamento é sim uma situação delicada que deve envolver a contribuição e o auxílio de todos. Esquecer o que passou, né? Isso. E pensar de agora para frente. Olha, vamos supor, o Augusto comprou muitas coisas sem planejamento e agora a família está com dívida. Augusto, é o seguinte, vamos se unir para pagar essa dívida e entender o que levou o Augusto a fazer essas compras. E aí que vem as contribuições da economia comportamental e tudo que a gente traz no FV. Tem que, lembrando, sempre tentar atacar a causa e não somente o problema, né? Se for o caso, procure a ajuda de um profissional, de um educador financeiro, de um psicólogo também para ajudar nesse sentido, tá bom? Nós estamos aqui sempre para ajudar você, trazendo educação financeira com o olhar da espiritualidade. É isso mesmo. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Aquela pessoa, né, que às vezes você não pode falar muito sobre dinheiro, endividamento. Manda um podcast e fala, ó, eu achei aí nas redes sociais e resolvi enviar para você. Talvez isso possa te ajudar na tua situação concreta da sua vida. Muito obrigado, vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. E lembre-se sempre, Educação financeira é educação para a vida.